Pois é, e a gente volta a falar da decisão unânime tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado no país. Essa é a primeira vez na história do Brasil que uma investigação avança a esse ponto, o de levar um ex-presidente da República em combinação com militares a um processo penal que pode resultar até em prisão, dependendo da pena. Quais os impactos políticos em torno desse julgamento de Bolsonaro? E o discurso de perseguição política convence a população? Bolsonaro réu turbina os movimentos a favor do projeto da anistia? Olha, é difícil fazer, mas a gente conseguiu. Os dois têm agendas complicadíssimas, mas eu pedi aqui para que o líder do PT e o líder do PL estivessem presentes hoje aqui nos nossos estúdios em Brasília. A gente está com o Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, e Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Normalmente, os dois lados é com tela dividida, né? Eu até falei isso para vocês antes do nosso bloco começar, mas a gente conseguiu aqui, num esforço tecnológico, né, e também jornalístico da CNN, que o nosso espectador tivesse essa experiência de ver os dois lados, um do lado do outro, os dois líderes. A gente está com o Lindbergh e o Sóstenes. Então, vocês podem conversar, responder aqui as perguntas, olhar um para o outro. Vamos ver a temperatura desse debate. Agora que Bolsonaro e esse grupo, que é associado a uma organização criminosa, viraram réus, qual a chance de condenação? Lindbergh. Olha, total. Eu, inclusive, ontem vi a defesa de todos os denunciados e ninguém contestou a tese que houve golpe. Todos, na verdade, tentaram livrar a cara do cliente. Porque, na verdade, eu acho que o Brasil vai tomar um susto quando conhecer os detalhes dessa trama golpista. Tinha um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Isso aqui é muito sério, pessoal. Imagina, um presidente da República disputa contra o outro. Um ganha. O que perde não aceita o resultado e começa a tramar para matar o que ganhou e para assumir no lugar. Foi isso que houve, a Operação Punhal Verde e Amarelo. Tem provas. Você sabe, dia 9 de novembro, logo depois das eleições, o general Mário Fernandes imprime na impressora do Palácio do Planalto 9 cópias dessa Operação Punhal Verde e Amarelo. Vai ao Palácio da Alvorada, se reúne com Jair Bolsonaro. Dia 12 de novembro, Braga Neto leva dinheiro para pagar os kits pretos que iam assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Tem mais, tem tanta prova. Eles monitoraram as antenas dos celulares dos kits pretos e os diálogos. Eles dialogavam naquele aplicativo Signal. Foram até a casa do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Estavam preparados. Tinham até lança-granadas. Imagina o tipo de violência. O plano para assassinar o Lula era envenenamento no hospital ou no hotel que o Lula estava em Brasília antes de tomar posse. Então, veja, o 8 de janeiro não foi um passeio de desavisados. Nós temos depoimento do comandante do Exército do Bolsonaro, Freire Gomes, do comandante da Aeronáutica do Bolsonaro, Batista Júnior. O Garnier, da Marinha, aderiu ao golpe. Foram 4 reuniões. O Bolsonaro insistindo. A minuta do golpe não tem nada de constitucional, como o Bolsonaro falou no dia de ontem. A minuta do golpe falava em anulação das eleições e prisão do Alexandre de Moraes. Eles começaram com prisão e depois colocaram esse plano, a Operação Punhal Verde e Amarelo, em ação. Então, veja, os fatos são gravíssimos. Eu acho que ninguém sabe detalhadamente a quantidade de provas e tudo que aconteceu. Eu acho que a população brasileira vai tomar um susto quando conhecer os detalhes dessa trama sórdida. Volto a dizer, imagine um presidente da República que disputa com o outro. Perde e quer matar, quer anular a eleição.
Sóstenes, Bolsonaro réu, é Bolsonaro condenado? E aqui eu emendo essa pergunta, puxando como gancho o que foi dito pelo líder do PT, porque não é só a tentativa de golpe entre as acusações, também a de estar em um plano que poderia resultar na morte do presidente da República. Você acha que ele pode ser condenado por isso? Bom, nós estamos tendo e assistindo o espetáculo produzido pelo STF de desrespeito ao devido processo legal. Esse processo jamais deveria estar no STF e deveria sim estar como foi o Lula, primeira, segunda, terceira instância. A diferença de um para o outro é que Lula foi condenado em todas as instâncias por corrupção. Vasculharam a vida do Bolsonaro de tudo que é jeito. Não acharam corrupção. Aí agora querem colocar para a sociedade um pseudo-golpe que não aconteceu. Ora, meu colega Lindenberg acaba de dizer aqui de um suposto plano para matar o Lula. Segundo informações, porque os acessos aos autos não são completos, o assassinato, isso não chegou a termos finais, porque faltou o táxi. Ora, é inacreditável que militares fariam algum tipo de assassinato de alguém e isso só não chegou a términos finais porque faltou um táxi. Essas histórias, este enredo, toda esta narrativa montada através de pesca de celulares, montando uma história para tentar convencer o brasileiro de algo que não aconteceu, não cola. Os brasileiros sabem. O presidente Bolsonaro perdeu a eleição, nomeou os ministros que o Lula indicou através do vice-presidente Alckmin, os comandantes das Forças Armadas. Quem dá golpe não nomeia comandante de Forças Armadas do outro. Quem quer dar golpe não jamais se comportaria na transição de governo como foi montada uma equipe de transição de governo normalmente. Então, essas são as provas cabais. O Bolsonaro, no dia 8, sequer estava no Brasil. As pessoas, e aí diferente do que o meu colega que me antecedeu disse, de que os advogados não fizeram a defesa sobre a questão do golpe, na verdade, nós temos que ter a consciência de que houve, sim, no dia 8, prática de crime, nunca de golpe de Estado. Qual é o crime ali? Depredação de patrimônio público, e as pessoas precisam ser responsabilizadas por este crime. Não vermos uma Débora que, por causa de um batom, escrever "perdeu o mané", que se lava com água e sabão e limpa, que isso não é pichação. Pichação é com tinta. Pichação não é com um batom que você lava com água e sabão e sai. Isso, para mim, uma mulher como essa ser condenada a 14 anos, nós estamos vendo o maior dos absurdos do Poder Judiciário brasileiro. Esta é todo um processo eivado de desvios de finalidade, eivado de erros e de desrespeito ao devido processo legal e a nossa Constituição sendo rasgada por quem deveria guardá-la. Eu tenho convicção que os brasileiros estão muito conscientes do que está acontecendo e não vai cair nessas narrativas. Pois é, a gente está falando de um assunto absolutamente sério. É um caso que tem como personagem principal um ex-presidente da República que levou milhões de pessoas às urnas em 2022, mas perdeu para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Decisão essa que vem às vésperas de manifestações que os senhores convocaram, pedindo para que as pessoas vão às ruas sobre o projeto da anistia. Está chegando o dia da manifestação dos governistas e logo depois vem a manifestação dos opositores. Um lado que é a aprovação do projeto da anistia, o outro não. Então eu quero saber, olhando para frente, como que esse resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal ontem vai refletir nas ruas. Lindenberg. Olha, primeiro, Sóstenes, eu li toda a denúncia, li o relatório da PF. Eu não sei que história do táxi é essa. Tinha um plano de assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. O do Alexandre de Moraes foi posto em execução. As antenas dos celulares, e eles achavam, estavam nos diálogos, que aquele diálogo, por estar num aplicativo, que era o Signal, ninguém ia localizar. Foram localizados. Não teve problema do táxi. Eles foram à porta da casa do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Suspenderam a operação 8 horas da noite, não era para o táxi. É porque a operação foi abortada. No mesmo dia estava tendo uma reunião dos 3 comandantes militares.
o da Marinha aderiu. O Freire Gomes do Exército chegou a dizer a Bolsonaro que ia dar ordem de prisão a ele, se ele prosseguisse. Isso é que frustrou aquela tentativa de assassinato no dia 15 de dezembro. O 8 de janeiro não foi um passeio de desavisados. Eu já vi muita gente dizendo, tem senhoras velhinhas com a Bíblia na mão. Você sabe que só 2% dos casos são de pessoas acima de 70 anos de idade. E sabe o que é que o Supremo ofereceu para essas pessoas? Um acordo de não persecução penal. Reconhece o crime, sai da prisão, vai ter que fazer o quê? Pagar uma multa de R$5.000. Se não tiver dinheiro, não precisa pagar a multa. Depois, 2 anos sem rede social e um curso sobre democracia. Vocês acreditam que metade das pessoas que podiam ter saído da prisão negaram esse acordo de não persecução penal? Foi assim. Ali tem radicais. Aquela turma foi para fazer aquilo de 8 de janeiro com um objetivo. Eles tinham um plano, era calculado. Qual era? Do presidente Lula chamar GLO. Uma GLO colocando o exército à frente. Quem é que era nomeado já o comandante daquele batalhão de operações especiais que fica em Goiás, dos Kits Pretos? Era o tenente-coronel Mauro Cid que estava ali. Então eles queriam isso. O Lula foi sábio, teve sabedoria e disse, não vou chamar, não vou decretar uma GLO. E aquilo acabou frustrando. O 8 de janeiro faz parte de tudo isso. Foi a última tentativa daquela trama violenta de golpe de Estado. Eu, sinceramente, vai ter mobilização nas ruas, de um lado e de outro lado. A gente viu agora o filme Ainda Estou Aqui, que conta a história do Rubens Paiva, que foi assassinado. E, na verdade, na ditadura militar, depois de tantos crimes, ninguém foi punido. Dessa vez, a gente espera que quem participou dessa trama, Jair Bolsonaro, militares envolvidos, sejam julgados e condenados pelos seus crimes. Sóstenes, qual a garantia, qual a aposta que vocês da oposição fazem para acreditar na aprovação do projeto da anistia? Tem manifestação vindo aí, né? Sim, nós estamos aqui até muito expectantes, porque houve aí convocação da esquerda para dia 30, para saber quantas pessoas a esquerda vai colocar na Avenida Paulista. Nós estamos fazendo a nossa manifestação dia 6 como uma resposta a tudo isso, porque tanto se discute, não é, e democracia é feita com apoio popular, com voto. A gente entende de que nós, da direita, temos feito com efetividade um trabalho de manifestações de apoio popular cada vez mais crescente. Prova é os últimos resultados de pesquisa eleitoral. O que está acontecendo aqui é muito claro. Esse processo contra o presidente Bolsonaro é medo de alguém que tem votos. As pesquisas todas hoje colocam o presidente Bolsonaro à frente do atual mandatário da República. Então, a manifestação do dia 30 e do dia 6 vai mostrar quem realmente tem apoio popular. Com relação à anistia, eu estou convicto que nós temos o apoio suficiente no parlamento, em especial na Câmara, onde trabalho, onde tenho dedicado 95% do meu tempo nos últimos dias ao projeto da anistia. Temos conversas com o presidente Hugo Mota, que volta semana que vem, e nos reuniremos na terça-feira os líderes dos partidos, conforme acordo que fizemos com o presidente Hugo Mota, para que a gente possa, com celeridade, pautar, se Deus quiser, na quinta-feira, dia 3, na reunião de colégio de líderes, e votar na semana seguinte. Este é meu cronograma, lógico que é meu cronograma. A gente precisa ainda da volta do presidente Hugo Mota para a gente acertar esses detalhes. O que está no cronograma do presidente Hugo Mota é a nossa reunião de terça-feira. Dito isso, eu tenho certeza que a manifestação do dia 6 só vai corroborar para que a gente possa corrigir injustiças de tantas senhoras. E diferente do que o meu antecessor e colega Lindbergh falou, 10% das pessoas condenadas até agora, o próprio ministro Alexandre de Moraes fez questão de falar como se fosse uma coisa muito simples, são senhoras acima de 60 anos. Ora, nós temos e tivemos recentemente corruptos tendo as suas esposas sendo soltas para cuidar de filhos. Nós temos inúmeras mulheres com filhos menores
que estão já há 2 anos presas. Uma delas é a Débora do Batom, do Perdeu Mané, que tem 2 filhos menores e a injustiça praticada contra ela não permite que ela cuide de seus filhos. São essas injustiças que a gente precisa corrigir e, por isso, a anistia tem que ser pautada e votada logo para que a gente possa fazer justiça a essas pessoas que, lamentavelmente, não estão tendo o amparo judicial do nosso Supremo Tribunal Federal. Aqui os dois lados têm o tempo de fala respeitado e também o convite a responder perguntas que podem ser incômodas, provocativas. Sóstenes e Lindbergh, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser preso? E qual a conexão vocês fazem deste caso com a Lava Jato? Porque pensando com a cabeça de povo, de eleitor, teve gente que votou no Lula e o viu preso. Teve gente que votou em Bolsonaro e pode ver essa cena ainda neste ano. O que pensar, né? Como explicar isso para quem é população? Olha, o seu líder maior, aquela pessoa que lhe convenceu a depositar o voto nele, amanhã pode estar atrás das grades. Lindbergh. Olha, o que aconteceu foi muito grave. Eu volto a dizer sobre prisão do Bolsonaro, vai acontecer. Porque não tem jeito. Não é uma torcida nossa aqui. São os fatos. Como é que uma pessoa que planeja matar o presidente do TSE, o ex-presidente da República, vai ter prova nisso? Como é que escapa? E eu quero falar outra coisa. Esse projeto da anistia, isso é uma loucura. O julgamento vai começar agora. Bolsonaro virou réu. Aí o que fazem? Para livrar a cara do Bolsonaro, querem apresentar esse projeto. Porque, veja bem, eles não estão preocupados com as senhoras que eles falam, que eu já falei aqui, o Supremo faz acordo de não persecução penal, de liberar a pessoa, tirar a pessoa da cadeia, desde que reconheça e faça algumas daquelas condicionalidades que o Supremo deu, fazer curso sobre democracia e tal. O problema aqui é outro, é que o PL da anistia livra o Bolsonaro. Projeto inicial do PL fala em anistia de 30 de outubro até a sanção da lei. Então pega tudo. Eles estão querendo livrar a Operação Punhal Verde e Amarelo, o depoimento dos comandantes do Exército e da Marinha, a minuta do golpe, é todo plano. Então veja, para mim é uma covardia do Bolsonaro. Ele se esconde nesse discurso do 8 de janeiro. Mas o projeto é muito mais do que isso. Eu, sinceramente, acho que só a tramitação desse projeto, falar em tramitação, o Poder Legislativo está interferindo no Poder Judiciário. Você sabe que um dos motivos de prisão preventiva para qualquer cidadão brasileiro é querer atrapalhar uma investigação. Aqui não é mais investigação, aqui é um julgamento. O que é que a votação desse PL da anistia faz? É tentar embaralhar, é tentar anular o julgamento. Eles querem anistiar o Bolsonaro antes do Bolsonaro ser condenado. Isso aqui é inconstitucional. Nós temos o artigo 5º da Constituição, inciso 43, que fala que não tem anistia para casos de terrorismo. E o que houve em toda essa trama golpista foram atos de terrorismo, planos de assassinato. Agora o Sóstenes. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser preso? Se a justiça no Brasil for uma justiça que realmente se prevalece pelo devido processo legal, isso jamais deveria acontecer. Agora, em caso que a justiça venha condená-lo à prisão, há uma diferença monumental, porque você fez a pergunta do comparativo entre a prisão de Lula e a prisão de Bolsonaro. Um foi preso e condenado e depois descondenado por corrupção. O outro por um suposto golpe que nunca aconteceu. E o povo brasileiro é inteligente. O povo brasileiro sabe colocar isso sobre medida. É inadmissível comparar um histórico e, se vier uma prisão injusta contra Bolsonaro, com a prisão do presidente Lula. Nós todos sabemos o que aconteceu na Lava Jato e tudo que foi condenado em todas as instâncias com aumento de pena. Agora,
Só para esclarecer, Basília, essa história de que nós não temos, que não são senhoras, essa é a maior verdade, que nós estamos querendo anistias para quem já está condenado. O presidente Bolsonaro não está condenado. Ele ontem tornaram ele réu. Ainda tem todo um processo pela frente que, se fosse respeitado devido ao processo legal, levariam anos. Mas como querem acelerar tudo para dar uma resposta e tentar fazer esse discurso de igualar ele a Lula, que não dá para enlamear Bolsonaro com a lama da corrupção do Lula, porque vasculharam a vida do Bolsonaro, da família todinha, e não acharam corrupção. Aí estão inventando um golpe e ainda vem com esse discurso de terrorismo. Ora, todos nós sabemos o que é terrorismo. Terrorismo é o que acontece no outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, com os homens-bombas que entraram em Israel, invadiram. Ali é terrorismo. Isso aqui não. Foi uma manifestação com depredação de patrimônio público que nós repudiamos, e é crime. E um crime que sequer responde com prisão, e sim responde com detenção. Nós sabemos que a pena máxima para quem depreda patrimônio público é 4 anos. Não são essas penas que estão fazendo. Então, é um desrespeito total ao devido processo legal, e eu tenho certeza que Bolsonaro é muito superior e diferente do Lula, porque Bolsonaro não é ladrão. Quando chega nessa hora, eu falo ponto final no Dois Lados, mas eu sei que esse é um assunto sem fim. Lindbergh? Não, porque eu quero só rebater o seguinte: o Lula foi condenado injustamente por Sérgio Moro, todo o processo foi anulado ali. E não venha Sóstenes com isso. A gente conhece as rachadinhas da família Bolsonaro. Vocês esqueceram do Queiroz, que colocava dinheiro na conta da Michele, com rachadinha do Flávio Bolsonaro? Bolsonaro comprou 105 apartamentos, alguns em dinheiro vivo. Vai surgir muita coisa. Tem uma rachadinha do Palácio do Planalto. Tenente Coronel Mauro Cid pagava com dinheiro da corrupção as contas da Michele Bolsonaro. Então não me venham com essa. Fazerem esse discurso aqui em cima, comparando, o Bolsonaro está sendo preso e ele é inocente. Falso. Vão surgir, existem vários outros inquéritos que vão mostrar que tinha uma organização criminosa planejando um golpe de Estado, mas também roubando o Estado brasileiro. Lindbergh, eu preciso equilibrar aqui os dois lados. Sóstenes, seus segundos finais mesmo, que a gente já vai liberar aqui o nosso Dois Lados. Todo o Brasil sabe a diferença de quem é ladrão e de quem não é. Podem falar o que quiser, não existe 150 patrimônios, tudo isso é história que ninguém comprova nada. O presidente Bolsonaro é um homem honesto, patriota, e vai voltar em 2026. Conversamos hoje com o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, e Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, os dois ao mesmo tempo aqui dentro dos estúdios da CNN em Brasília. Muito bom dividir esse espaço com vocês de debate, mas tem muito mais por aí. Até mais.